maldade, falta de caráter ou influência ruim. Pessoas, no geral, possuem um papel na sua vida, às vezes fundamental e, em muitos casos, prejudicial. Por isso é necessário alerta, entender o que te prejudica, compreender o que é frustrante e que não deve ser tolerado, e analisar como certos tipos de maldade rastejam por aí, em vez de aparecer com clareza. Porque se não ficar atento aos sinais, esses elementos ruins te farão mal, e você não perceberá até que seja tarde demais. Por isso, quer aprender agora 7 sinais que te deixarão mais alerta em relação às pessoas, te fornecendo mais cuidado em relação a esse mundo das relações e interações? Então vamos ao que interessa. Comentários e perguntas fora de hora. Imagina uma pessoa em um momento em que você já está meio inseguro, dizer que a sua roupa não combina, ou que você não está tão bem como deveria. Ou em um momento sob pressão, onde você já está com problemas demais na cabeça, a pessoa te perguntar coisas desnecessárias, claramente testando a sua paciência e até desrespeitando a sua privacidade. Às vezes esses comentários infelizes e perguntas fora de hora não são sem querer. Não é só falta de noção da pessoa. Muito pelo contrário. É algo planejado. Uma atitude em que a pessoa sabe que só irá piorar tudo. E ela quer que piore, justamente para que você se atrapalhe ainda mais e perca desempenho. Tem gente que simplesmente gosta de causar esse caos, alimentar a sua insegurança, plantar dúvidas na sua cabeça. É a forma como manipulam, é a maneira como atacam. Comentários que te deixarão desconfortável ou com dúvidas sobre o seu desempenho e aparência. Perguntas para te estressar ou colocar ainda mais pressão em seu caminho. Essas são as armas, os ataques que você menos espera e que te pegam desprevenido para valer. Logo, se alguém costuma fazer isso contigo, não considere como uma falta de noção, porque se você prestar bastante atenção, verá que a maneira como fazem essas perguntas e incômodos é sempre em um tempo e momento indelicado. É sempre em uma hora que você é pego despreparado. E se existe esse padrão é porque é algo planejado. Existe maldade nesse comportamento. Existe uma sabotagem nesse ato supostamente sem noção. Você sente desgaste após uma interação. Eu costumo dizer que não sou de acreditar muito em energia, mas o nosso corpo, nosso comportamento muitas vezes podem indicar sinais que a consciência não enxerga. Por exemplo, se toda hora que você interage com uma pessoa ocorre um desgaste, um desânimo, um peso, como se tivesse sido atacado por ameaças invisíveis, mesmo que só tenha conversado, já revela um problema. Porque quando a conversa é truncada ou quando você precisa usar uma máscara e pisar em ovos em uma interação que claramente é falsa, o nosso corpo se esforça, a sua mente exige e por isso se sente péssimo ou cansado demais, porque de forma consciente você talvez não percebe a ameaça, mas o seu subconsciente sim, que traz a ti essa máscara e cautela em cada elemento dessa interação. Sem contar as alfinetadas que recebe nessa aproximação. Uma crítica isolada, um julgamento pelo olhar, perguntas claramente invasivas. É como se tivesse que passar por todo um campo minado durante essa comunicação com a pessoa, que faz tudo isso, inclusive, sorrindo, parecendo uma amiga, alguém íntimo, mas na verdade está lá, te atacando de forma sutil, aparentemente gentil. E o pior é que às vezes o comportamento é tão falso e cínico que você não percebe de maneira consciente, pelo menos não na hora, mas é por essa razão que o seu corpo e a sua mente
Desgastados tentarão te avisar por meio dessa sensação ruim. Sempre que você se sentir pesado e péssimo após uma conversa, analise como foi. Pense em como a pessoa agiu, porque se o nosso corpo se cansou é porque você exigiu algo dele. Se a sua mente dói ou entra em um estado de desânimo é porque teve que defender de ataques. Comentários, perguntas, olhares, essas armadilhas de comunicação que te pegam desprevenido ou que invadem o teu raciocínio, enfraquecendo talvez a sua ideia ou postura, isso tudo te cansa, cria uma certa sensação negativa ao seu redor. Então fique esperto, porque se você sente constantemente essa energia pesar próximo de alguém, é o seu corpo e a sua mente te avisando daquilo que você ainda não percebeu de forma consciente. Olhares mal intencionados. Existe uma clara diferença entre um olhar de admiração e um olhar de ódio e inveja. Por isso é importante reparar na expressão das pessoas. Quando você finalmente conta a sua conquista, elas se surpreendem com um sorriso, claramente orgulhosas e felizes por você, ou já demonstram uma certa dúvida, uma surpresa que revela um desagrado da parte delas. E quando você aparece com algo novo, um carro ou talvez uma casa, quando te visitam ou só descobrem, olham com admiração, comentam com orgulho, inspiradas em seu sucesso até, ou o olhar parece duvidoso, como perplexidade ou frustração. Tem gente, e isso é boa parte dos falsos, que não conseguem fingir muito bem, não são atores formados. E por isso sempre deixam escapar um olhar, uma expressão, um sentimento ali no ambiente que revela que não são aliados, mas sim adversários. Ou pessoas que no mínimo você deve desconfiar. Vai por mim. Você deve reparar nesses detalhes de linguagem corporal e expressão. Porque falam mais do que palavras? Não é também para ser paranoico, mas, como disse, fica bem visível quando o olhar não é admiração, ou quando a expressão não revela orgulho. Fique esperto quanto a isso, já que são claros sinais de alguém que obviamente não está feliz com a sua prosperidade. E por que não estariam felizes? Os motivos são muitos, e quase nenhum é realmente bom e justificável. Logo, olhe bem para os olhares e expressões, atente-se, porque você descobrirá muitas mentiras e falta de caráter nesses detalhes. O elogio envenenado. Há mais veneno na adulação do que no insulto, pois normalmente o insulto é originado de alguém que já está bravo contigo, que te odeia, que se incomoda com seu sucesso e de forma medíocre tenta aliviar isso com provocações. Mas aquele que quer verdadeiramente o seu mal, que quer te derrubar sem que você perceba da pior forma, não tentará te insultar, não entregará o jogo. Muito pelo contrário, irá observar, se aproximar aos poucos e sutilmente elogiar. E o pior de tudo é que quando você acreditar nas belas palavras desse indivíduo, essa pessoa passará a te elogiar justamente naquilo que não está bom, nas suas brechas. Talvez a sua aparência precise de uma correção, mas a pessoa dirá que você está lindo. Ou seu trabalho estará bom, porém certamente precisa de melhorias. Só que como a pessoa te encherá de elogios, você se confortará e não enxergará essas possibilidades de melhorar. Então cuidado com essa adulação, cuidado com a bajulação que pode te confortar, porque palavras bonitas são ótimas para a autoestima, mas péssimas para o raciocínio. Você pensar que está tudo certo só porque tem 2 ou 3 pessoas elogiando é um erro, porque você deve estar sempre atento e ter total domínio mental para você julgar de forma detalhada e fria aquilo que faz e aquilo que é. É analisando friamente que você descobrirá erros e aprimoramentos individuais.
Mas se seguir esses elogios, se cair no conto dessas pessoas que só querem que você abaixe a guarda e piore, então irá piorar e ficará cada vez mais à mercê delas. Inclusive, muitos são aqueles que caem nesse destino terrível. Artistas que são tão bajulados e idolatrados onde, conforme o tempo passa, os seus talentos caem em declínio. Ou pessoas bem-sucedidas que, por se confortarem e serem tratadas com admiração excessiva, se tornam desleixados até com seus próprios corpos. Entenda uma coisa: presentes, elogios, palavras lindas e maravilhosas. Ignore isso. É bom ser presenteado. É bom ser elogiado e reconhecido. Mas não caia nessas armadilhas. Agradeça, curta o momento. Se for de forma honesta, ótimo. Mas no dia seguinte saiba exatamente quem você é e o que deve fazer. Jamais se conforte com essas regalias, porque o veneno corre justamente nesses elementos aparentemente agradáveis. Aquilo que é agradável e confortável demais. Essa é a verdadeira hostilidade do século XXI. O tempo que revela algo errado. Às vezes será difícil perceber o mal que alguém é capaz de fazer em ti. Só que quando as coisas são assim, mais sutis, o tempo será o seu aliado. Porque vamos supor que você comece a namorar. Tem dúvidas sobre a pessoa, mas beleza, nada demais, você está curtindo ao mesmo tempo. Porém, as semanas passam, os meses se desenrolam, e você sente que o teu desempenho não é mais o mesmo, que as suas ideias não fluem como antes. Você ficou confortável demais. E agora anda estressado de um jeito que não era. E quando para analisar, a pessoa te influencia diariamente, brigando à toa, tendo umas discussões bestas, ou sugerindo coisas que você não gosta, mas tolera por conta do relacionamento. Só que como são muitas para tolerar, isso vai te frustrando, te prejudicando. Com certeza a falta de conexão ali te estraga, e isso é só um exemplo. Amigos com mentalidade errada também, colegas de trabalho indisciplinados, parentes que não querem nada para a vida. Esses defeitos e fraquezas alheias, ou sua falta de conexão com alguém, pode muito bem te perturbar ou prejudicar sem que perceba. São influências silenciosas que, se não souber limitar e nem se distanciar, podem te afundar de vez. Vai por mim, independente do quanto a sua mentalidade é rígida e focada, nunca é uma boa ter influências ruins próximas demais, ou com acesso em relação à sua vida. É como um mofo, vai se espalhando entre as paredes da tua cabeça. A ausência de apoio ou compreensão. Sabe aquele abandono que era imprevisto? Uma decepção que você não esperava? A pessoa vivia falando que te ajudaria, que para qualquer coisa estaria ao seu lado, e quando você mais precisou, não é nem que ela inventou uma desculpa, mas simplesmente sumiu. Nos bons momentos, quando você proporcionava alegria ou boas oportunidades, lá estavam. Mas no primeiro problema, às vezes nem algo tão grave assim, caíram fora, sumiram. Não deram nada de satisfação. E essa ausência, esse silêncio, de nem sequer falar em seu nome, isso revela falsidade, porque se a pessoa não é capaz nem de te fornecer boas recomendações, nem aconselhar de forma honesta, é porque no fim jamais quis o seu bem. Queria o bem que você proporcionava, mas o teu sucesso, prosperidade, bem-estar torciam para que desse errado. Essa é a realidade. Afinal, o ato de dar a palavra de que te ajudará quando precisar e simplesmente sumir na covardia, o ato de nem sequer tentar te compreender ou escutar o teu problema, gente assim que se afasta no primeiro sinal ruim, só está próximo pelo interesse, ou por justamente colher informações para te causar o mal depois, que inclusive sofre agora. Logo, atente-se bem a esse sinal, porque se a pessoa só está presente quando é conveniente ela estar, se o indivíduo só te apoia quando você não precisa de apoio,
é porque no fim estão ali em um teatrinho, fingindo que são algo que na verdade não são. Competição tóxica. Você já lidou com uma pessoa que para tudo ela tentava ser melhor? Falava o quanto ganhava por mês e pior, mentia, inventando um número alto só para tentar se achar perante os outros. Ou zoava você só pelo que não tinha, dizendo que era pouco ou que deveria focar em ter mais. E até para assuntos sérios queria competir de algum modo, fingindo que sabia muito, comentando que a família dela é isso e aquilo. Até a profissão dos parentes ela competia. Gente assim tem um ego doentio. Se incomodam de não estar no topo, mesmo que não estejam de fato, porque é aí que tá. Quem fala demais se expondo assim em relação a ganhos ou conquistas normalmente não tem nem metade do que diz. Mas ela mesma acredita na mentira, por conta dessa síndrome de superioridade. Então ela acha que está no topo. Sabendo disso, muito cuidado com quem tem essa competitividade excessiva, pois uma coisa é se inspirar em alguém, ou ter a ambição de alcançar níveis que outros já alcançaram. Agora, pisar na cabeça alheia, querer se achar só porque tem isso e aquilo, e às vezes até em coisas simples, permanecendo nessa competição esquisita, gente assim com certeza é vazia por dentro. E às vezes fará de tudo para estar nesse topo ilusório, prejudicando a sua imagem, tentando te sabotar, falando mal de você. Logo, o melhor que pode fazer é fazer com que ela pense que você não é nada, que você não é uma ameaça. Dessa forma, sai desse radar doentio da pessoa e cresce no silêncio. Inclusive, esse tipo de pessoa é um dos motivos para crescer no silêncio ser algo tão vantajoso, porque você sairá da visão dessas pessoas cheias de ego. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.